Anderson Barros e hoje a gente vai falar aqui continuar, né, com a ação de geometria analítica e falar da inclinação e coeficiente angular de uma reta. Vamos lá. Bem, o que é a inclinação de uma reta, pessoal? A inclinação de uma reta R é dada pela medida do ângulo alfa, né? E aqui a gente vai representar pela letra alfa, que é a reta R forma com o eixo X. Aqui a gente tem uma imagem do que está sendo dito aí, né? Uma representação. Então a inclinação de uma reta, na hora que eu falar qual é a inclinação de uma reta, que eu vou perguntar, vocês vão dizer que é a medida do ângulo alfa que a reta R forma com o eixo X. Pois bem, isso é a inclinação. E aqui a gente tem alguns casos. O primeiro caso, e o nosso ângulo alfa, ele vai estar sendo maior que 0 graus e menor que 90 graus. Aí como está na representaçãozinha do desenho. E o nosso segundo caso, qual é? Aí agora a gente vai ter aqui o nosso ângulo alfa, que é a inclinação da reta R formada com o eixo X, ele vai ser maior que 90 graus e menor que 180 graus. E o terceiro caso aqui, a nossa reta R vai estar na vertical, né? Essa retazinha vermelha. E o nosso ângulo alfa vai ser exatamente um ângulo reto, né? Que é 90 graus. E continuando no quarto caso, a nossa reta R vai estar na horizontal, em interseção lá com o eixo Y. E nesse caso, o nosso ângulo alfa vai ser zero, porque observe, né? Como a inclinação da reta é o ângulo alfa que a reta R forma com o eixo X, e nesse caso aí a reta R não está tendo nenhum contato com o eixo X, né? Não toca no eixo X, então não forma nenhum ângulo, justamente vai ser 0 grau. Então, agora a gente falou da inclinação e agora a gente tem o coeficiente angular de uma reta, que é diferente, viu, pessoal? O coeficiente angular de uma reta R, de inclinação alfa, é o número real m, que expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação. Ou seja, o nosso coeficiente angular, que eu vou representar pela letra m, vai ser a tangente da inclinação, né? Ou seja, do nosso númerozinho real alfa. A tangente desse ângulo alfa vai ser o meu coeficiente angular. Então vamos diferenciar aqui as coisas. A inclinação é o ângulo que uma reta R qualquer forma com o eixo X. E o coeficiente angular é justamente a tangente desse ângulo, né? Vamos lá. Aí a gente tem aqui também alguns casos aqui no coeficiente angular de uma reta. O primeiro caso, a nossa reta R vai estar paralela ao eixo X, né? E a gente pode dizer que, lembrando da inclinação, como o alfa vai ser zero, então a nossa medidazinha do nosso coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo alfa. Ou seja, lembrando da trigonometria, a tangente de 0 graus é igual a zero. Continuando, o segundo caso, nossa reta R está tendo ali um ponto de interseção com X e está formando ali um ângulo, né? Que eu estou representando pelo alfa. Então a medida desse ângulo aí, vocês concordam comigo, lá da inclinação, né? Ele vai ser maior que 0 graus e menor que 90 graus. Aí eu posso dizer que a tangente desse ângulo alfa aí vai ser maior que zero, né? Então a gente conclui que o nosso coeficiente angular vai ser maior que zero. E no nosso terceiro caso, a gente tem aquele caso lá da inclinação sendo maior, né, que 90 graus, como está dito aí, e menor que 180. Então, com isso, a nossa tangente desse ângulo alfa aí, como ele vai estar nesse intervalo, ele vai ser sempre negativo, né? Vai ser menor que zero. Então, a gente tem que o nosso coeficiente angular é menor que zero. E no quarto caso, a gente tem que a reta R está totalmente
paralela ao eixo Y, né? E tem ali um ponto de interseção com X, com o eixo do X. Ou seja, a gente viu lá na inclinação que esse ângulo é exatamente 90 graus. Aí agora a gente tem aqui um pequeno detalhe, ó. Para o ângulo alfa igual a 90 graus, a tangente desse ângulo não é definida, né? Como a gente vê lá na trigonometria. Dizemos então que quando o alfa for igual a zero, isto é, quando a reta é vertical, ela não tem declividade. Declividade é a mesma coisa que calcular o coeficiente angular. Tá ok? A gente vai usar muito essa palavra daqui para frente. Então, continuando, ó, a gente vai fazer o cálculo do coeficiente angular agora, pessoal, de uma reta. Ó, é possível calcular o coeficiente angular de uma reta e a partir das coordenadas de dois de seus pontos. Ou seja, ó, basta a gente ter as coordenadas de dois pontos, né? E a gente pode calcular esse coeficiente angular de uma reta. Para não precisar estar sempre calculando ali a tangente, né, do ângulo. Então, vamos usar essa fórmula aí, ó. Vou pegar o y2, né, que no caso ele vai ser a ordenada lá do segundo ponto, né, e menos a ordenada do primeiro ponto. E embaixo a gente tem a abscissa do segundo ponto menos a abscissa do primeiro ponto. Continuando, aqui vamos aqui para um exemplo, né, de resolução de cálculo desse coeficiente angular, usando essa fórmula. Então a gente vai calcular a declividade, ou seja, a mesma coisa que calcular o coeficiente angular na reta que passa pelos pontos. O ponto A de abscissa 3 em ordenada 2 e o ponto B de abscissa menos 3 em ordenada menos 1. Usando essa fórmula a gente vai ter aqui, ó, vai pegar a ordenada do segundo ponto, a ordenada do segundo ponto, no caso é menos 1, menos a ordenada do primeiro ponto, que é 2. E embaixo a gente vai ter, ó, a abscissa do primeiro ponto, ou do segundo ponto, desculpa, que é menos 3, menos a abscissa do primeiro ponto, que no caso é 3. Aí a gente tem essas operações aí para fazer, né? Muito fácil. Aí dando continuidade, a gente vai ter em cima lá, ó, no numerador, vai ser menos 3, que menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. E embaixo vai ser menos 3, vai ser menos 6. E simplificando, né, que vai ficar positivo, a gente encontra 1/2. Ou seja, esse númerozinho aqui que está em vermelho, 1/2, vai ser o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Continuando o cálculo de coeficiente angular, a gente vai para outro exemplo. Ó, agora nossos pontos vão ser A de abscissa 2 e ordenada 3, menos 3, e o B de abscissa menos 4 e ordenada 3. Usando novamente aquela fórmula, o que a gente vai fazer? Pegar a ordenada do segundo ponto, está aqui o 3, menos a ordenada do primeiro ponto, menos 3. E embaixo a gente vai fazer as operações com as abscissas, né? Primeiro, a abscissa do segundo ponto, menos a abscissa do primeiro ponto, que é aqui 2. Então, simplificando aí essas operações, a gente vai encontrar no numerador 6, né? E no denominador vai ser menos 4, menos 2, vai dar menos 6. E a gente sabe que dá para simplificar, né? E encontramos menos 1. Então, esse menos 1 aí vai ser o nosso coeficiente angular de uma reta, que passa pelos pontos A e o ponto B, no exemplo. Muito obrigado por assistir a aula. Era só isso, pessoal. Vocês podem lá tentar resolver mais do livro. E até a próxima.